Estamos na série da grande colheita de trigo, série de palavras, né? E o tema de hoje é postura, diga postura. Precisa ter uma postura. Se você sair da postura, você até tem a colheita, mas ela não chega, ela está retida. Ela fica retida por algum motivo, né? Vamos entender hoje um pouquinho a respeito disso, né? Então, o texto base de Mateus 13:30, só o início do verso, né, que a palavra do Senhor diz assim: deixai que cresçam juntos. E nós precisamos, né, no decorrer das ministrações feitas em todo domingo, procurar deixar o Espírito Santo nos aprofundar nesse texto. Até se você tiver desejo de fazer um estudo pessoal, de você quando estiver na sua casa, abre lá em Mateus 13:30, lê lá, né, essa parábola, para que dentro da série de palavras o Espírito Santo possa ministrar o seu coração mais e mais. Do momento em que você recebeu o fôlego de vida de Deus, lá no ventre da sua mãe, passando pelo dia de hoje, e isso vai e continua indo até o dia em que Deus irá te recolher. Você vive junto com tudo que significa joio. Tudo que significa joio está junto. Tudo que significa joio não está longe. Tudo que significa joio está perto. Consegue compreender o que eu estou dizendo a vocês? Só lembrando um pouquinho a parábola diz assim, Jesus fala assim, olha, a parábola do joio e do trigo, Deus dá uma ordem, deixa crescer tudo junto, o joio e o trigo, né? Porque dentro do contexto bíblico a gente vai então aprender que Deus fez a plantação, plantou o trigo, só que o inimigo veio durante a noite e plantou o joio, e começou a crescer junto. E aí eles falaram, está crescendo junto o joio e o trigo, e agora? Aí o Senhor dá uma ordem, deixa crescer. Então esse deixa crescer é o que você precisa entender. O joio não está longe, o joio está perto, está muito perto, e está crescendo junto. Por uma ordem de Deus, escute o que eu vou te dizer. Por uma ordem de Deus, ordem de quem? Por uma ordem de Deus, você cresce junto com tudo que Satanás semeou de forma oculta. Escute o que eu estou te dizendo. Por uma ordem de Deus, você cresce junto com tudo que Satanás semeou, com tudo que ele escondeu. Como que o que é oculto entra na vida do cristão? Como que aquilo que é oculto, como que aquilo que é escondido entra na vida do cristão? Como que isso entra? Como que isso afeta a vida do cristão? Diga comigo sim, pelo coração. Aí não sei se dá para colocar, dá? João capítulo 13, verso 2. Olha que interessante esse texto. João 13, verso 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E aí, se você for ler esse capítulo 13, o 12, o 13 em diante, você vai ver Jesus numa reunião com os seus 12. Ele está reunido com os apóstolos. E ali naquele momento que eles estão reunidos, esse verso diz assim, olha, esse verso, ele diz que no momento que eles estão ali, à mesa, numa refeição, o diabo pôs no coração de Judas. Escute o que eu estou te dizendo. Preste atenção nisso. Judas não estava na balada. Judas não estava se drogando em qualquer canto. Judas não estava assim, vivendo, usufruindo das coisas do mundo, não. Judas estava à mesa, junto com Jesus Cristo, recebendo o ensino de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que nesse momento que ele está na mesa, entenda o que é você estar à mesa com Cristo. Significa que nós aqui na igreja, ó, corremos o risco do diabo colocar aquilo que é escondido no nosso coração aqui. Você fala, não, vou para a igreja para buscar a presença de Deus. É como se Judas fosse para buscar a presença de Deus e saiu com uma semeadura de Satanás.
É isso que o texto está dizendo. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, que ele traísse a Cristo. Vamos lá, escute. Depois da ceia, junto à mesa, reunido com todos os outros discípulos, mesmo assim o diabo semeou no coração de Judas o desejo de trair Jesus Cristo. Quem semeou no coração de Judas? O diabo. O diabo semeou. E o que é o diabo? Nós poderíamos trabalhar a origem da palavra. Mas o que é o diabo? O diabo é o opositor, é aquele que calunia, é o pensamento contrário. Uma definição simples do diabo é uma divergência de pensamento. Então vamos supor, vamos colocar um exemplo bem simples, vai. Vamos supor que Cristo fosse um grupo de pessoas que tem um objetivo, um ideal, está buscando alguma coisa. Então é como se Judas não pertencesse àquele grupo. Todo grupo diz que está fechado com Cristo e Judas está ali no meio, mas lá dentro dele ele fala assim: eu não concordo com isso. Eu não entendo o que esse pessoal está querendo fazer. Eu não estou entendendo o que Jesus está querendo ensinar. Então o que é o diabo? O diabo é o opositor. De uma forma simples, tudo que está em divergência, tudo que de alguma forma não se une, mas separa, cria uma outra realidade, uma outra situação, uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir. Se isso vem com a pata do diabo, é o inferno tentando semear no coração do cristão aquilo que não é presença de Deus. E ele pode semear isso em qualquer lugar, inclusive na presença do Senhor, sentado com o Senhor, se alimentando com o Senhor e recebendo o alimento dele, espiritual. Quem não tem postura cristã, carrega uma semente diabólica no coração. Escute o que eu estou te dizendo. Diga comigo assim: postura. Quem não tem uma postura cristã, carrega uma semente diabólica no coração. Quem não tem postura cristã, será possuído pelo diabo. No capítulo 13 mesmo, no verso 27, a coisa fica pior ainda. Pior ainda. Porque no verso 27, Jesus fala de Judas Iscariotes novamente. E no verso 27 diz assim: e após o bocado, quer dizer, está se alimentando, depois que Judas se alimentou do pedaço de pão, entrou em Judas Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Então aqui, só para a gente não ficar lendo muito o texto, você pode estudar em casa. O que você precisa entender nesse momento aqui? Nesse momento, Judas é possuído. No início, o diabo semeou no coração dele. Aqui não. Aqui no verso 27, Satanás o possuiu, entrou dentro dele. Se você deixar o diabo semear no teu coração, você corre um grande risco de ser possuído por ele. Quem é possuído pelo diabo, é pelo diabo controlado. Tudo bem até aí, irmãos? Vamos ver para onde que o Senhor nos conduz hoje? Escute. Judas Iscariotes estava junto com todos os outros discípulos de Jesus Cristo. Ceiou, teve os seus pés lavados por Cristo, e mesmo assim o que prevaleceu nele foi a semente plantada por Satanás. Vamos lá, vamos entender. Ele estava fisicamente junto com Jesus Cristo, mas o seu coração pertencia ao diabo. O que Jesus fez? Já que você decidiu, vai e faça depressa o que o dono do seu coração manda. Aquilo que o diabo já controlava. Esse é um ponto da nossa vida cristã que a gente tem que ter um discernimento, um entendimento e pedir para Deus para que não aconteça conosco. Posso falar amém? Não sei quem me perguntou essa semana, acho que foi um dos meninos da clínica terapêutica, quando a gente estava buscando as doações lá no SEASA, ele disse assim para mim, ele contando um pouco da história dele, e falando de tanta coisa que ele se arrepende,
se pudesse voltar atrás, e a gente conversando sobre, né, os erros da vida, o que Deus faz conosco, e o que é mais importante, a nossa eternidade daqui para frente, a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: bispo, até que ponto que o Senhor, ele nos busca? Até que ponto que o Senhor, ele vai em busca da gente para que a gente possa adquirir a salvação? E ele falando um pouco dele, né? Eu já cometi tanto erro, já fiz tanta coisa errada, né? Até que ponto? E aí eu disse para ele, falou assim, ó, não dá para a gente saber exatamente até que ponto, mas o que dá para a gente entender é que o Senhor vai até a última possibilidade. Posso ouvir amém? Até a última possibilidade o Senhor vai até a sua alma e procura trazer você para a eternidade. Mas existem aqueles que ultrapassam. Existe, Judas Iscariotes é um exemplo disso. E é isso que eu quero que você entenda na palavra de hoje. Chegou um momento em que Satanás controlou o coração desse homem. E Jesus já sabia. E se você olhar esse pedacinho aqui do verso 27, um pouquinho antes, a palavra do Senhor diz que Cristo, quando ele percebeu a presença de Satanás, a palavra do Senhor diz que o corpo de Cristo estremece. Nesse momento em que estava tudo decidido, preste atenção no que eu vou te dizer. Nesse momento, quando estava tudo decidido em Judas, com relação a tudo que ele recebeu de Satanás, Cristo disse para ele: o que você tem que fazer, faça logo. Porque não tem mais como buscar, não tem mais como procurar trazer, porque a definição dele está tão enraizada, tão aprofundada, que, meu Deus, preste atenção, meus irmãos. No momento em que o diabo colocou no coração dele trair Cristo, ele estava na mesa se alimentando com Jesus. Jesus lavou os pés, é o momento aqui em que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus está ministrando, está falando, está orando, e o rapaz está de coração fechado, vendo só crítica, vendo só o lado errado, só aquilo que não dá certo. Ele abriu o caminho, a semente que o diabo lançou, ele abriu o caminho para essa semente crescer. A semente cresceu, o diabo entrou e tomou. Quando Jesus olhou, o Satanás já tinha tomado esse homem. Aí ele não tinha mais o que fazer. Falou: então o que você tem que fazer, faça logo, porque Satanás o tinha controlado. Diga misericórdia. Acredito que todos nós desejamos uma postura cristã, sim ou não? Quem deseja aqui uma postura cristã? Diga comigo assim: eu desejo que o meu coração seja completamente de Jesus Cristo. Diga: eu declaro que o meu coração pertence a Jesus Cristo. Diga: eu entrego o meu coração ao meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga: eu determino que toda semente do diabo que foi lançada no meu pensamento e no meu coração seja destruída agora, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu estou livre. Diga: eu sirvo a Cristo. Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas por isso. Glória a Deus por isso. E é possível identificar essas sementes diabólicas? Então vamos lá. Deus me deu uma ilustração, uma historinha que eu já ouvi. Eu adaptei a historinha do meu jeito. Imagina o que eu quero que você entenda. Vamos para o segundo momento agora. Falamos sobre a possibilidade de o próprio Deus falar assim: você quer para o inferno, vai logo. Meu Deus, existe isso, Senhor? Existe. Tá, não vamos chegar nesse momento, amém? Então, como não chegar e como ter postura cristã? Imagina uma pessoa que não gosta de tomar banho, que fica se escondendo do banho.
Aproveita o frio para não tomar banho mais ainda. E aí as pessoas em volta que sabem que ela não gosta de tomar banho, começam a chamar de porquinha, né? É porca, você não toma banho. E qualquer coisa que se fala de cheiro ruim, cheiro ruim, já pensa que ela já pensa que está falando dela. Fala, o que é? Já está falando que eu não tomo banho, que está cheiro ruim aqui? Né? Você já está que ele está falando de mim? Então ela já tem isso dentro dela. Ela já tem essa questão, ela não toma banho, então não fica me criticando que eu não tomo banho. Agora imagine essa pessoa que não toma banho, está descendo num local cheio de curvas, e está descendo, o carro vai pegando velocidade. Enquanto isso, lá embaixo, tem um motorista subindo, e aí tem vários porcos soltos na rua, porcos grandes na rua, e o cara está subindo, e para subir o carro vai devagar, e ele quase bate num porco daquele. Ele olha aquilo, ele fica assustado, fala, nossa, esses porcos, esses animais aqui vão causar um acidente. E ele passa. Enquanto isso, essa pessoa está descendo. Quando na curva ele vê, fala, está vindo um carro. E o carro vindo, e ele vai lá, preciso avisar essa pessoa, porque ela pode bater num animal desse, causar um grande acidente, de repente até, né, virar o carro. E aí ele põe a cabeça para fora, subindo, e o máximo que ele consegue falar por causa da velocidade do carro, ó o porco, ó o porco. E a pessoa que está lá já fica brava, e xinga ele, porque é sua mãe, né? E xinga, e aí fica com raiva, né? Não absorveu nada da informação, e acabou acertando o animal, e causou um acidente grave. Poderia ter sido evitado? Sim. Se tivesse uma vida bem resolvida, talvez aquela informação, ela pudesse perceber que falasse assim, por que ele está gritando? O que está acontecendo? De repente ela tivesse mais atenção e evitasse. Por que não evitou? Porque foi procurado alertá-la, mas havia algo mal resolvido que, em vez de tirar ela daquela situação, levou ela para que aquilo acontecesse mais depressa. Diga comigo assim, postura cristã. Toda semente do diabo cresce com reações demoníacas. Dá para entender o que está dizendo? Toda semente do diabo no coração do cristão. Eu vou falar do cristão. Eu não vou falar da pessoa lá fora, não. Porque aqui nós estamos falando de Judas Iscariotes. Não estamos falando de uma pessoa que precisa se converter a Cristo. Estamos falando de pessoas que temem ao Senhor, que seguem ao Senhor e que correm o risco de ter semente do coração dele. E aqui o Senhor ministrou no meu coração. Toda semente plantada pelo diabo, toda semente cresce com reações demoníacas. Vou colocar aqui em 3 pontos. Primeiro ponto, nós crescemos, o Senhor diz que na parábola do joio de trigo nós crescemos juntos, amém? Só que nós precisamos crescer juntos sem se misturar. Glória a Deus. Diga, eu estou junto, mas não me misturo com o joio. Glória a Deus. E dentro disso aqui, algo que o Senhor falou muito forte para mim essa semana, que não está no texto da parábola, não vou abrir a Bíblia, depois você pode estudar, mas tem um texto que fala que o profeta Daniel, há um texto em que diz que o profeta Daniel é julgado, condenado, e a condenação é executada, execução de morte, e essa execução de morte é colocar esse homem dentro de uma caverna fechada com leões, porque naturalmente aqueles animais iam comer aquele homem vivo. Mas a Bíblia diz que esse homem passa a noite toda dentro dessa caverna com esses animais, e no outro dia ele sai lá de dentro, porque os animais não tocaram nele. Posso ouvir amém? Depois você vai entender que são animais que estão famintos, são perigosos. Então a gente vai ver no texto que aqueles animais não mataram Daniel, porque Deus não permitiu. Glória a Deus por isso. E quando chegou neste ponto aqui,
uma das referências em que Deus me trouxe com relação à parábola do joio de trigo, quando ele fala, olha, vai ficar tudo junto, até que chegue o momento da colheita, em que aquilo que é palha vai ser queimado lá de fora, e aquilo que é trigo, que é grão, vai para o celeiro. Exatamente como a colheita, preste atenção no que eu estou dizendo a você. Aqueles que são de Deus, aqueles que têm semente do Espírito Santo, são diferentes daqueles que se deixam ser semeados pelo diabo. Quando a gente lê em alguns textos bíblicos que diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Sabe qual é uma das diferenças quando você não permite que o diabo semeie no seu coração? É que pode criar uma situação de morte sobre a sua vida. Mas se você de fato não é uma pessoa sincera e verdadeira diante do Senhor, este espírito de morte que vem, esse espírito de destruição, esse demônio que vem, esse mensageiro de Satanás que vem contra a sua vida, ele não chega, ele não atinge, ele não causa o que ele queria causar, porque há uma diferença daqueles que realmente servem a Deus, daqueles que não servem. E quando o Senhor me trouxe esse texto de Daniel, o Senhor disse assim para mim, trigo e joio é muito semelhante, é igualzinho na verdade, é igualzinho externamente, mas internamente são diferentes. Assim são aqueles que são meus, daqueles que não são. Tem muita gente dizendo que é de Cristo, mas o seu coração já não pertence ao Senhor. Aí você fala, mas Deus, como que eu sei a diferença? Põe na cova dos leões. E aí, o que você precisa entender? O evangelho verdadeiro, meus irmãos, escute o que eu vou te dizer agora. Você sabe qual que é o evangelho verdadeiro? O evangelho verdadeiro é quando Deus coloca você numa situação que você se aperta. Aí se a gente estivesse trabalhando o texto de Daniel, eu diria para você, você quer saber se você é de Deus? Você só vai saber se você é de Deus quando Deus começar a colocar você dentro de cavernas com leões, em que todo mundo em volta vai olhar para você e vai dizer, esse aí morreu, e essa aí já não tem mais jeito não, é o último dia. Só que no outro dia você se levanta glorificando ao Senhor, porque o Senhor é na sua vida. Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Porque só assim para saber quem é, quem não é. Porque tem muitos que vão bater no peito e falar, pode me colocar na cova porque eu sou servo de Deus. Vai entrar e vai para a sepultura, porque o coração está todo tomado daquilo que é o diabo. E aí eu falei, aí quando eu tentei essa conversa com Deus, falei, mas Senhor, então isso é loucura. Até falei um pouquinho, né, lá para o Alberto, quando eu entrei, porque isso estava na minha cabeça. Porque as pessoas olham para a gente e falam, esses crentes são tudo louco. E é verdade, sabe, quando eu li, quando o Senhor me trouxe a reflexão desse texto, dentro dessa ministração que está sendo gerada, o que o Senhor disse para mim, você quer saber se você é ungido? Até para nós mesmos. Sabe quando você olha para você e fala, será que eu tenho um chamado mesmo? Será que Deus realmente ouve a minha oração? Esse negócio de eu jejuo, eu levanto de madrugada, eu faço propósito, eu dobro o meu joelho. Será que tudo isso é verdade? Será que realmente Deus ouve a minha oração e responde a minha oração? Aí eu cheguei ao ponto de falar para Deus, meu Deus, será que eu realmente sou ungido? Aí o Senhor fala assim, é fácil, meu filho. É só você entrar na cova dos leões para você saber. Você quer saber se você é ungido? Entra na cova dos leões. Você quer tirar a dúvida que você é de Deus? Você quer tirar a dúvida que você é realmente de Deus? Enfrente a dificuldade que você está tendo. Bate de frente com a dificuldade. Bate de frente com a situação que está vindo contra você. Porque se você sobreviver àquilo que está vindo de frente contra você, você é um ungido de Deus. Posso orar amém? Amém? Só dessa forma. E é só dessa forma que a gente vai ver aqueles que não são. Segundo ponto. Antes de entrar no segundo ponto, não posso deixar para vocês. O Senhor é o teu guarda fiel. Glória a Deus por isso.
É o Espírito Santo que te conduz. Segundo ponto, dando nome às sementes. Segundo ponto, Deus começou a me dar sementes plantadas pelo diabo. Aqui o Senhor me deu 3 sementes plantadas pelo diabo, no texto de Gideão. Deus chama esse homem, eu falei da parábola, o texto base é a parábola do joio de trigo. Eu trouxe uma referência para falar de postura, que é Daniel na cova dos leões. Estou trazendo uma outra referência bíblica para você, que é Gideão. Mas quando eu trago parábola, quando eu trago profeta Daniel e quando eu trago Gideão, eu estou dentro de postura. Posso ver amém? Porque a gente tem que ter muito cuidado para ensinar vocês de uma forma saudável, em que você receba o poder de Deus sobre a sua vida. Posso ver amém? Mas hoje há tantas críticas, principalmente com esse tipo de sermão que é o temático, em que tem cristão que sai da igreja e fala assim: nossa, o culto foi tremendo, foi. Mas o que o bispo pregou? Não sei, ele falou de vários textos lá, não sei o que ele falou não. Então eu estou amarrando os textos, mostrando para você que a gente está dentro de uma mesma revelação. É bom que eu acabo levando você à necessidade de estudar o livro. Então vai estudar Gideão, você vai entender melhor o que eu falo. Então Deus chama Gideão, e eu quero trazer um momento em que Deus levanta esse homem para defender a sua nação. Então há um inimigo que é muito mais forte. E aí levanta-se com Gideão 32 mil homens de guerra. E aí 32 mil homens decidem voluntariamente estar junto de Gideão e falar assim: vamos para cima e vamos vencer os medianitas. E aí Deus disse assim: tem muita gente com você, Gideão? Tem muita gente. E Deus dizendo, eu não vou deixar essa quantidade toda aí com vocês, sabe por quê? Porque se vocês ganharem, vocês vão dizer que não fui eu, foi vocês, porque vocês são muitos. Aí Deus deu uma ordem para Gideão e disse para Gideão: Gideão, diga em voz alta, quem é tímido e quem é covarde, quem é tímido e quem é medroso, quem é tímido e quem é medroso, volta para casa. Imagina os caras tudo, né, de prontidão. No exército, quando a gente estava pronto para sair em situação real, chamava-se prontidão. A gente dormia fardado, com armamento do lado. Você estava em prontidão. Tocasse a sirene, você já se levantava e se posicionava. Você estava em prontidão. Os caras estavam em prontidão de guerra, pronto para a guerra. Gideão levanta e fala assim: tímidos e medrosos, podem voltar para casa. A palavra do Senhor diz que de 32 mil, 22 mil homens se levantaram e voltaram para casa. Ficaram apenas 10 mil, menos da metade. E mesmo assim Deus diz para Gideão: tem muita gente ainda com você. Mas antes de eu falar desse segundo ponto, e aí a gente identifica 2 sementes: a semente da timidez e a semente do medo. Eu quero resumir. Se você é tímido: bispo, eu sou tímido. Ah, bispo, eu tenho muito medo. O medo daquilo, eu tenho medo disso. Eu quero dizer para você que timidez é uma semente do diabo. Medo é uma semente do diabo. Existe uma semente que é plantada no coração do cristão pelo diabo, que ele usa a timidez. Existe uma semente que é plantada no coração do cristão pelo diabo, que é o medo. Toda semente do diabo cresce com ações demoníacas. A timidez é um negócio solto, o medo é um negócio solto, que vai criar um monstro dentro de você. E mesmo você sendo cristão, mesmo você crendo em Deus, você vai fazer coisas demoníacas, se você permitir que essas sementes cresçam dentro de você. Porque quando o diabo entrou no coração de Judas,
mudou a mente daquele homem. Mas depois o diabo tinha que controlar aquele homem para ele fazer o que fez. Você precisa entender que a semente lançada é uma forma que lá na frente o diabo está procurando para entrar em você, controlar você e fazer você se dividir como Judas Iscariote se dividiu do grupo. E aí quando o monstro aparece, nem o próprio Cristo consegue mudar aquilo que já está definido na mente e no coração da pessoa. E aí o Senhor disse para mim: ensine o meu povo a dominar a timidez, a dominar o medo, em nome de Jesus Cristo. Que a presença do Espírito Santo sobre você venha trazer sobre você uma superação de medo, uma superação de timidez. Que você vença esses obstáculos, que você vença esses desafios e que você realmente enfrente e vença e rompa e cresça. E que você veja o Senhor trazer sobre você novidades, crescimento, multiplicação, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. E aí o Senhor me mostrou uma terceira semente, quando o Senhor disse assim: ainda tem muita gente, acho que devia estar muito quente. O Senhor disse para Gideão: vai lá e põe esse povo tudo para tomar água. Vai lá para tomar água, porque lá eu vou dizer para você quem vai ficar com você e quem que não vai. 10.000 homens chegaram perto de devia ser um lago, um rio, não sei, e eles foram tomar água no rio. E a Bíblia diz que teve homens que ajoelharam, teve homens que se ajoelharam e foram pôr a boca para tomar água lá na água. Se ajoelharam. Então eu acredito mais ou menos que seria isso. Teve homens que se ajoelharam na água e foram beber água assim. E teve homens que se agacharam e tomaram água assim. Diga comigo assim: postura. Pois de 10.000 homens, 9.700 colocaram o joelho no chão e foram beber a água. O Senhor disse assim: pega esses homens que ajoelharam e foram pôr a boca na água, mande embora, porque esses aí não têm coragem suficiente. Apenas 300 agacharam e trouxeram água na boca. Deus falou assim: com esses 300 eu vou fazer com que você vença essa guerra. Diga comigo assim: postura. Uma mente derrotada, o físico expressa. Consegue entender o que eu estou dizendo? Quando a mente é derrotada, a expressão física expressa. Você precisa lutar contra aquilo que não deu certo, ou que na sua cabeça não vai dar certo, ou é impossível romper. Já entra derrotado. Não é nem a situação que vai derrotar. A situação é muito terrível, mas Deus já deu a vitória. Mas o cristão já vai derrotado. Ele por si mesmo, ele sabe: eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei que Deus é um Deus que tudo pode. Mas ele já entra assim: essa eu perdi, essa eu perdi, essa eu perdi. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? A mente derrotada é uma semente. É uma semente. O diabo sabe que você vai vencer. Posso para mim? Mas ele consegue fazer com que você pense que você não vai dar em nada. Sabe aquela situação? Você tem uma decisão para tomar, você tem alguma coisa para decidir, você tem que ir em algum lugar e está tudo certo para aquilo resolver, e você está ali dentro da sua casa dizendo: não vou, eu não vou, não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou porque não vai dar certo isso. Quer dizer, o diabo conseguiu colocar na mente do cristão aquilo que estava pronto para ele viver a realização. Só que não vai acontecer, porque ele já perdeu dentro de si. É uma semente. Aqueles 300 que permaneceram, eram 300 que a própria Bíblia descreve esses homens, no Novo Testamento, que é o texto da loucura. Os de fora, quando olham o que fazemos, falam: esses crentes são loucos.
Mas nós que estamos em Cristo, nós sabemos, isso é poder de Deus. Glória a Deus por isso. Você pode ter certeza que quando aqueles 300 viram aqueles 9.700 indo embora, diante de Deus, meus irmãos, e por aquilo que está escrito na Bíblia, eu acredito que aqueles 300 olharam, sentiram a ida dos irmãos indo embora, mas eles olharam a situação e todos eles tiveram uma mesma decisão interna: Deus é conosco e a vitória é nossa, não importa se nossos irmãos forem embora. Consegue entender o que eu estou dizendo? Consegue entender o que eu estou dizendo? Não importa quantos estão indo embora, eu sei o que Deus falou e eu sei que nós vamos vencer. Eu sei o que Deus falou e eu sei que eu vou vencer. Consegue entender? Consegue compreender isso? Por quê? Porque é uma grande colheita vindo sobre a sua vida. E você precisa crer e você precisa viver isso. E eu fecho a palavra da forma como Deus inicia esse texto de Gideão, quando o Senhor diz assim: não vou deixar você irem muitos, porque senão vocês vão pensar que foram vocês e não. E aí eu fecho: nunca foi você que fez alguma coisa acontecer sobre a sua própria vida, mas sempre foi Deus. Não só o que você viveu até hoje, mas tudo aquilo que você tem para viver, sempre Deus. Glória a Deus por isso. O que você precisa? Ter a consciência deste poder de Deus sobre a sua vida, alinhar-se com o Senhor e crescer, igual o testemunho dos irmãos aqui. É aumento de salário, é conquista financeira, é conquista de saúde, é todas as conquistas, mas na simplicidade, na humildade, na dependência do Espírito Santo, sempre buscando o Senhor para todas as coisas. E aí não tem para você, em toda a sua vida, você verá e viverá das bênçãos do Senhor. Você não vive por aquilo que as pessoas falam, pensam ou fazem. Você vive daquilo que Deus libera.